Então, ok, aqui nós vimos aqui então o min, o max, né, o say, que é para arredondamentos, para maior sempre, ok? E agora vamos partir para o array, vamos ver arrays aí então com PHP, tá? Que muito comandos vai depender do array, então eu vou ter que criar array para usar muitos comandos. Então, vamos explicar o array aqui para vocês. Então, eu vou criar um novo arquivo, new, novo arquivo PHP, apagar tudo aqui. Já vou salvar ele na nossa pastinha PHP com o nome de array mesmo. Só vai lá. Já vou deixar ele aberto aqui. Então, minha pastinha PHP, array, ok. Meu arquivo está vazio. Aqui vamos abrir o PHP então. E aqui nós vamos começar a fazer o nosso array então. Então o array é muito usado não só na programação PHP, como qualquer outra programação. Ok, Java, Delphi, ASP, qualquer programação que você venha programar hoje em dia, você vai usar o array, ok? O array é fundamental aí para qualquer programador. Então nós temos que saber bem o array para que nós consiga programar bem aí e venha facilitar a nossa vida aí também como programador. Então vamos lá. Então eu vou criar uma variável, vamos chamar a variável aqui de curso, ok? Então eu posso criar array de várias maneiras. Então eu vou fazer a maneira aqui, fazer uma das maneiras que eu posso criar o array, que é colocar a palavra reservada array, ok? Abre e fecha o parênteses, e dentro do parênteses eu passo, né, o que vai ser armazenado na variável, ok? Eu posso ou não passar o índice. Então eu posso fazer um array com índice e um array sem índice. Vamos fazer um array com índice. Então eu vou dizer assim, ó, que no índice 1 do meu array, então ó, eu coloco o número 1, tá? O índice que você quer. O índice não precisa ser numeral, ele pode ser uma string. Nesse caso aqui ele é um numeral. Tá? Vamos fazer o numeral e string aqui também. Então no índice 1 do meu array, eu tenho lá, por exemplo, PHP, vírgula. No índice 3, tá? O índice não precisa ter em ordem. É eu que dou a ordem para o índice, ok? Então quando eu quiser colocar índice, eu dou a ordem para o índice sem problema nenhum. Posso seguir uma ordem sequencial, 1, 2, 3, 4, ou posso pular, sem problema nenhum. Tem que colocar essa setinha aqui, que é formada pelo sinal de igual e o sinal de maior. E aqui eu coloco o que eu quero, tá? Ah, preciso colocar aqui, por exemplo, entre aspas? Não. Se o índice 3 for armazenar um numeral, por exemplo, 100, que é um número, não precisa estar entre aspas, porque ele é um numeral, ok? Coloque-se entre aspas quando for string. Por exemplo, PHP é um texto, é string, então eu tenho que colocar entre aspas. Daí aqui eu coloco uma vírgula. Vamos fazer aqui, por exemplo, sei lá, um 4. E aqui eu vou armazenar, por exemplo, aqui HTML, vírgula. E aqui eu vou armazenar aqui, por exemplo, ó, web. Ó, agora é string. Quando é uma string, o índice, porque aqui eu estou colocando 4, 3, numeral. Aqui o índice, né, que é esse cara aqui, ó, 4, o 3 e o 1, ou seja, o que vai ser armazenado no índice do array 1 será o PHP. O que será armazenado no índice 3 do array, o 100. O que será armazenado no índice 4 do array, HTML. E o que será armazenado no índice web desse array, tá? Então, como ele é uma string, tem que colocar ali entre aspas, o índice é uma string. Vamos armazenar aqui design. Design, ok? Então aí está feito o array com índice. Então o índice pode ser numeral, como eu vinha falado, 1, 3 e 4. E aqui um índice com um nome web, que é uma string. O índice pode armazenar numeral, como pode armazenar string sem problema nenhum. Okay? E quando eu quero exibir um array. Então, para mim exibir um array, eu dou um echo, coloco a variável que é do tipo array, que no meu caso é curso, então cifrão curso, ok? Abro, fecho colchetes e dentro do colchetes, ok? Eu passo o índice. Então eu tenho o índice 1, 3, 4 e o web. Vamos ver o que tem no índice 1. Só vai testar aqui, então no índice 1 ele tem que mostrar para mim na tela PHP. Aí,
mostrou o PHP. Se eu trocar o índice, por exemplo, para 3, que eu tenho 100, ó, ele vai mostrar na tela 100. Ok. Então, é uma maneira de você criar uma variável que armazena vários valores. Tá? Então, eu crio uma variável tipo array e ela vai armazenar um monte de valores numa única variável. Daí, aqui no índice 4, nós temos HTML. Então, aí, ó, HTML. E no índice que eu tenho web, como ele é uma string, eu tenho que colocar ele entre aspas. Ok? Então, eu tenho uma string web que tem design nela. Então, o índice é web aqui, ó, pessoal. Web. Ok? E o que eu tenho armazenado nela? Design. Então, só vai atualizar e ó, apareceu o design na tela, que é do índice web. Então, essa é uma das maneiras de se criar array. Existe outra maneira que é a mais usada, e é o que nós vamos mais usar também, que é sem índice. Eu não preciso passar o índice, eu simplesmente jogo os valores. Ó, por exemplo, PHP, vírgula 100, vírgula HTML, vírgula design. Aqui. Aí. Então, eu só passei os valores, ó. Ok? PHP, 100, HTML, design. Então, só vou colocando vírgula aqui, ó, pessoal. Coloca vírgula e passa um valor. Opa. Então, o que você quer armazenar? Qualquer coisa, ok? Então, vamos armazenar aqui CSS, ok? Então, vai colocando vírgula e vai passando valores. Vai colocando vírgula e vai passando valores. E aqui, daí, como é que eu coloco o índice dele? Então, se eu não tenho índice agora, nesse caso, agora eu tenho um array e esse array não tem índice, ok? Eu simplesmente coloquei os valores do meu array, mas não coloquei seu índice. Quando eu não coloco índice em um array, o índice sempre vai começar em 0, ok? Array sempre em 0. Então, o que tem na variável, o índice do PHP é 0. Olha, tá? Se eu colocar 0 e subir na tela, tem que me exibir PHP. Aí, ó, PHP. Então, quando você não informar o índice, ok? Os valores, ele sempre vai começar em 0. Beleza? E se eu quiser, por exemplo, mudar a ordem, eu posso mudar aqui, ó. Se eu disser que o primeiro índice começa, por exemplo, em 5, ok? Então, eu estou dizendo, ó, o primeiro índice dele começa em 5, os outros eu não informei índice. O que acontece quando eu não informo o primeiro índice? Os outros seguem a ordem. Então, esse aqui será armazenado no índice 6, esse no índice 7, 8 e 9, ok? Então, você deu aqui o primeiro índice para ele. A partir do primeiro índice, ele vai seguir uma ordem de sequência. Então, você tem o índice 5. Então, se eu vim aqui, ó, 5, vai exibir o PHP, ele está sendo exibido, continua o PHP. Daí eu tenho o 6, o 7, o 8 e o 9. Vamos então exibir o 9 aqui, que é o meu CSS. Só vai atualizar. Aí, ó, CSS, ok? Então, eu posso indicar o primeiro índice, como eu posso não indicar. E aqui fica 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o CSS agora está no 4, porque eu não informei índice. Só vai atualizar, testar, tá aí, ó, CSS na tela. Ok? Então, essa é a forma mais usada de se fazer array, que é sem índice. Daí eu tenho a forma com índice, sem índice, dando o primeiro índice para ele pegar uma sequência. E eu ainda tenho uma outra forma de se criar array. A outra forma de criar array, deixa eu comentar esse cara de cima aqui, ó, é essa maneira. Cifrar um curso, ok? E aqui eu armazeno, por exemplo, PHP, cifrar um curso, e aqui eu vou armazenar HTML, cifrar um curso, e aqui eu vou armazenar CSS, ok? Também pode ser feito, ok? Então aqui eu criei a variável, ó, abri e fechei colchetes somente, abri e fechei colchetes, abri e fechei colchetes. Não passei índice. Se eu não passo o índice, o que acontece? 0, 1 e 2. Então, 0, 1 e 2, ok? Então, se eu exibir aqui, ó, o 1, quem que ele vai exibir? O HTML, porque ele começa em 0, eu não passei índice. Então, 0 é PHP, 1 é HTML.
Só vai testar. Aí, HTML. Ou eu posso passar índice também, por exemplo, 3, sei lá, 7, 8. Então, o não existe, né? Se você testar lá ó, na tela, dá erro, porque não existe. Então, mas existe o qual? Se eu quero exibir PHP, é o 3, porque agora eu passei índice. Beleza? Então, essas são as formas de eu criar um array. Ok? Então, você pode criar dessas maneiras, conforme a necessidade de cada um, tá? Você pode ir criando um array sem problema nenhum. Pode ser string aqui também, ó. Vamos colocar aqui web. E aqui, se eu quiser exibir CSS, ficaria web. Ok? Se eu só vai testar CSS. Também pode, sem problema nenhum. Então, essas são as maneiras de exibir array e a construção de um array. Ok? Nós vamos falar muito sobre array, então vamos ver como manipular array, como contar array, como ordenar array, como pegar elementos aleatórios de um array. Nossa, muita coisa sobre array mesmo, ok? Mas continuamos na próxima aula.